Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos começar aí a comentar questões da banca FGV, questões bem fresquinhas, tá? Que foram aplicadas aí em concursos de 2024, focando aí nos concursos da FGV que estão para ocorrer ainda este ano de 2024, né? E nos próximos anos também. Vamos comentar algumas questões importantes para a banca FGV, né, que vem sempre aparecendo aí. Vamos trabalhar aqui diversos níveis, tá? Nível fundamental, médio, superior. Eu misturei as questões para você perceber como que é a pegada da banca FGV, beleza? A banca FGV que vai aplicar o concurso de Macaé, Rio de Janeiro, concurso muito bom aí para este ano de 2024. Então, vamos lá, chega de papo, vamos iniciar aí as correções das questões. Vamos lá então, vamos começar aí com a primeira questãozinha selecionada para este vídeo. Eu sempre gosto de pedir para que você dê um pause no vídeo, tente resolver sozinho, sozinha, né? E depois solte o play para acompanhar a correção. Vamos lá? Bom, a nossa primeira questãozinha da FGV, questão de 2024 de hoje, é esta aqui, ó. Questão número 1. Assinale a frase que mostra uma oposição adequada. E aí, oposição, aqui a gente vai lembrar o quê? De antônimos, né? Vamos lembrar de palavras antônimas. Vamos lembrar de antônimos aqui nessa questão, porque os antônimos trabalham aí com a oposição de significado, né? Vamos lá então. Letra A. O dia que não está claro está escuro. B. O exercício que não é difícil é confuso. Letra C. O professor que não é bom é paciente. Letra D. O cliente que não está doente está indisposto. E letra E. O livro que não é grosso é antigo. Bom, aqui eu sublinhei as palavras que estão ali para serem analisadas, né? Que ficaram ali com relação. Uma palavra relacionada a outra que pode trazer um sentido de oposição, um sentido de antonímia, né? De palavras ali antônimas. Bom, vamos começar de baixo para cima. Letra E. Grosso e antigo. Aqui a gente não tem palavras antônimas, são palavras diferentes, porém não necessariamente são opostas, de sentidos opostos. Então, grosso e antigo, eu posso sim ter um livro que seja grosso e um livro que seja antigo, esse mesmo livro ser grosso e antigo. Então, eu não tenho aqui uma oposição, tá? Portanto, se eu não tenho uma oposição, já vou eliminar a letra E. D. O cliente que não está doente está indisposto. Veja, aqui eu não tenho uma oposição. O contrário de doente não é estar indisposto. O oposto de estar indisposto não é estar doente. Então, veja que são palavras diferentes, porém não são opostas. Letra C. O professor que não é bom é paciente. Veja, ser bom e ser paciente é possível, né? É possível. Então, não há aqui uma antonímia, não há palavras de sentidos opostos. Letra B. O exercício que não é difícil é confuso. Veja, não ser difícil não necessariamente é o oposto de ser confuso, né? Então, não temos aqui antonímia também. Ficamos com a letra A, claro e escuro. Veja que são palavras de sentidos opostos. Então, aqui eu tenho antônimos, claro e escuro. Então, eu tenho sim uma frase que mostra oposição, uma oposição adequada, tá? Aquilo que é claro não é escuro. Aquilo que é escuro não é claro. Então, veja que uma coisa não pode ser esses dois adjetivos ao mesmo tempo. Se você pensar em um objeto, o objeto ele não pode ser claro e escuro ao mesmo tempo. Ou ele é claro ou ele é escuro, tá? Então, quando a gente pensa em atribuir a algum elemento, né, a alguma coisa, as duas palavras, você vê que não dá certo. Ou o dia está claro, ou o dia está escuro. Ou uma coisa ou outra. Então, veja que aí eu tenho o campo da oposição. Tá? Nas outras opções, eu consigo atribuir os dois adjetivos a uma mesma coisa, a um mesmo elemento. Tá? Então, gabarito, letra A. Vamos lá, vamos à segunda questão do vídeo de hoje. Dê o seu pause aí, tente fazer a questão sozinho e depois solte o play para acompanhar a correção. Bom, vamos lá, nossa questão número 2 do vídeo de hoje da FGV, tá? Ano de 2024, cargo técnico em enfermagem. Bom, nas frases a seguir, há um substantivo adjetivado por uma oração.
Assinale aquela em que houve a substituição inadequada dessa oração por um adjetivo ou expressão. Então, veja, a gente quer aquela substituição que seja inadequada, que esteja o quê? Errada, que esteja errada. Tudo bem? Então, vamos perceber que temos aqui, né, um trecho sublinhado e logo após, ao final ali, temos uma substituição proposta pela banca, né? E a gente vai averiguar, vai conferir se essa substituição está correta ou inadequada. E a gente vai marcar o gabarito daquela que esteja inadequada. Muita atenção para isso, tá? Sempre grifem a palavra que a banca quer, o que a banca quer, né? Nem sempre ela pede o correto. Às vezes ela quer o que está errado, equivocado, inadequado. Tudo bem? Vamos lá, então. Letra A. Quem nunca tinha visto um rio pensou que fosse o oceano o primeiro rio que encontrou. Ou seja, o primeiro rio encontrado. Veja que eu consigo substituir a palavra encontrado ali dentro de que encontrou, né? O primeiro rio que encontrou, o primeiro rio encontrado. Se deu certo, não é essa que eu quero, porque eu quero aquela substituição inadequada. Lembre-se disso. Letra B. Um ninho é uma fruta misteriosa que canta, ou seja, é uma fruta misteriosa cantora. Cantora que canta. Sim, é possível essa substituição, está ok, nenhum problema aqui quando fizer a substituição, tudo bem? Vamos à letra C. Uma casa que não tem gato é como um aquário sem peixe. Vamos substituir? Uma casa sem gato é como um aquário sem peixe. Veja, que não tem gato é a mesma coisa que sem gato. Então, uma casa sem gato é o mesmo que uma casa que não tem gato. Então, a substituição está correta, a semântica ali, o sentido está ok. Agora, vamos à letra D de dado. A abelha que tem muitos encargos não tem tempo para tristeza. Uma abelha, ou seja, a abelha que tem muitos encargos, ou seja, a abelha que tem muitas tarefas, que tem muitos compromissos, que tem muito trabalho, não tem tempo para tristeza. Veja se a palavra atrapalhada se encaixa. Não. A abelha que não tem muitos encargos, ou seja, aquela abelha que tem muitas tarefas, muitos compromissos, é uma abelha que é atarefada, que tem muitas tarefas, que tem muitos compromissos, que tem muito trabalho, e não atrapalhada. Atrapalhada que é confusa, que não tem muito jeito com as coisas, né? Então, veja que o sentido da palavra atrapalhada não se encaixa aqui. Aqui o correto seria o quê? Atarefada, né? Que tem muitos encargos, tem muito trabalho, tem muita tarefa, tem muito compromisso. Então, aqui, a palavra proposta ali pela banca não é substituível, tá? Então, é uma substituição inadequada, tudo bem? Gabarito, letra D. Vamos lá, vamos à questão número 3 da banca FGV, analista judiciário, tá? Vamos lá, questão 2024. Dê um pause no vídeo aí e resolva a questão. Bom, vamos lá. Questão 3. Dentre as alternativas abaixo, o único caso em que o significado do elemento sublinhado foi identificado incorretamente é, mais uma vez, ó, a banca, ela gosta de trazer esses termos inadequado, o incorreto, o exceto. A banca FGV gosta de trabalhar com essas palavrinhas, então cuidado. Quando você for ler o enunciado, grife, circule, né? Sempre identifique, destaque o que ela quer. Se é o certo ou se é o incorreto, se é o adequado ou se é o inadequado. É sempre bom a gente ficar atento a essas palavrinhas, porque faz toda a diferença, tá? Vamos lá, então, observar os trechos, né, os elementos, os termos sublinhados e ver ali se o que ela propõe, né, se o que ela propõe, a identificação aqui está correta. Vamos lá? Letra A. Ela sublinhou o mas a prática teve uma consequência terrível. Bom, você que você está estudando classe gramatical com certeza, né? E você já deve ter estudado conjunções, né? E conjunções, cada conjunção traz um sentido relacionado à conjunção. A conjunção mas ali é um sentido, né? Traz um sentido de oposição, porque é uma conjunção adversativa. Se é uma conjunção adversativa, traz um sentido que de adversidade, de oposição, de relações opostas, tá? Então, aqui está correto, sim, traz um sentido de oposição à conjunção mas, por ser uma conjunção adversativa.
Letra B. E também significa que a planta se reproduz de forma assexuada. Veja, se reproduz dessa forma, se reproduz desse modo. Então está correto, né? É a forma, é o modo como aquela planta se reproduz. Então está correta ali a relação identificada à expressão sublinhada. C. Ela não tem, como Carlos II, não teve um pai e uma mãe com genes bem diferentes. Veja, ela não tem como Carlos, assim como Carlos. Então, há uma comparação entre ela e Carlos. Então, comparação está ok, ali a identificação está correta. Letra D de dado. As bananeiras são clones, por isso, um único patógeno pode exterminá-las todas. De novo, as bananeiras são clones, por isso, um único patógeno pode exterminá-las todas. Veja, aqui a gente tem o por isso. E o por isso, ele é uma conjunção que traz o sentido de conclusão, está concluindo uma ideia. É uma conclusão, indica uma conclusão de ideia. Tudo bem? Então, aqui está ok também. Temos uma conjunção ali conclusiva que traz uma ideia de conclusão. Veja como é importante estudar essa classe gramatical, a conjunção, porque a conjunção ela vai trazer muitas questões, né, em torno desse sentido, do sentido que a conjunção traz dentro do enunciado, dentro dos textos, tá bom? E a letra E? Sobrou a letra E, só pode ser ela, né? Os séculos se passaram e, à medida que as rotas comerciais foram se espalhando pelo mundo, o mesmo aconteceu com a banana. Veja, à medida que, à proporção que, ao passo que. Veja que aqui traz uma ideia de proporcionalidade e não de finalidade. Tudo bem? Gabarito, então, letra E, porque esse à medida que aqui, ó, traz a ideia de proporcionalidade, tá? À medida que, ao passo que, né? Então, traz uma ideia de proporção e não ideia de finalidade. Gabarito, letra E. Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão, a nossa última questão do vídeo de hoje. Dê o seu pause aí, tente fazer a questão sozinho, depois solte o play para acompanhar a correção. Bom, eu sempre gosto de falar aqui no canal, né, no canal Dicas de Concurseira, que a gente preza por qualidade, não por quantidade. Então, não adiantaria eu trazer aqui 20, 30, 50 questões para você, te dar o gabarito e partir para a próxima. Aqui a gente traz poucas questões, mas a gente gosta de esmiuçar, de trazer detalhes, né? Explorar ao máximo ali a questão para te ajudar. Eu gosto sempre de falar para que você tenha, né? O concurseiro ele tem que ter um caderno de anotações, sempre fazer anotações sobre a banca, né? Com foco na banca, no assunto tal, o que a banca gosta de cobrar, como a banca gosta de cobrar naquele assunto, né? Então, eu gosto que vocês sempre anotem os detalhezinhos que eu trago nas questões, porque são importantes, são essenciais para você acertar mais questões da banca, tá? Treinar com muitas questões é importante sim, mas saber o gabarito, entender por que ele é o gabarito, é mais importante ainda, porque a questão não vai vir igualzinha na prova, né? Ela não vai aparecer idêntica a esta na prova, ela vai aparecer de forma semelhante. E se você entender ali, né, o trâmite, o procedimento para chegar no gabarito, é essencial, é o mais importante, é entender o gabarito e não simplesmente só saber o gabarito, tá? Então vamos lá. Se você está gostando das correções aqui da FGV no canal, já deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, né? E ative o sininho das notificações para você sempre ser avisado de novos vídeos por aqui, tá? E é claro, se você quer que eu continue comentando questões recentes da banca FGV, já deixe aqui nos comentários para que eu possa produzir mais vídeos desta banca, tá bom? Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase em que as duas ocorrências do mesmo vocábulo mostram significados diferentes. Atenção! Eu vou ter ali nas opções duas palavras, dois vocábulos se repetindo e a banca quer que você marque o X, né, na resposta daquele que os vocábulos ali estão diferentes, né, com significados diferentes. Então, são os mesmos vocábulos, as mesmas palavras repetidas, só que ele quer aquela com significados diferentes. Letra A. As colônias não deixam de ser colônias pelo fato de serem independentes. Veja que aqui eu falo da mesma coisa, né? As colônias não deixam de ser colônias. Então, eu estou falando da mesma coisa. Eu não tenho significados diferentes aqui. Então, essa daqui não é o meu gabarito. Eu estou procurando aquela com significados diferentes.
Letra B. Saber dissimular é o saber dos reis. Veja, saber dissimular, ter a habilidade, possuir a habilidade de dissimular é o saber dos reis. E aqui saber está no sentido de ter o conhecimento, de ter a sabedoria, né? Então veja que na primeira ocorrência do verbo saber, eu estou com o sentido aqui de ter a habilidade, de possuir a habilidade de dissimular. E na segunda ocorrência do verbo, saber, né? Aqui até no caso o saber aqui está sendo substantivado, né? O saber dos reis, o conhecimento, a sabedoria dos reis, tá? Aqui eu tenho significados então diferentes. Já achei o meu gabarito, letra B, tá? Saber dissimular é o saber dos reis. Então veja que a mesma palavra está sendo usada, mas de formas diferentes, tá? Com sentidos diferentes. Olha o detalhe. Na letra C, veja, não devia ser permitido viajar para fora do país se ainda não conhecemos nosso país por inteiro. Veja, aqui país, né, a localidade, né, a região, o território, aqui está com o mesmo sentido nas duas ocorrências da palavra. Tá? Não devia ser permitido viajar para fora do país, do nosso país, por exemplo, o Brasil, se não conhecemos o nosso país, ou seja, o Brasil inteiro. Então, veja que as duas ocorrências trazem o mesmo sentido, tudo bem? Estamos falando da mesma coisa. Letra D. A boa madeira não cresce com o sossego. Quanto mais forte o vento, mais fortes as árvores. Veja, aqui eu estou falando de ter força, de ser fortes, de ter força nas duas ocorrências, tá? Ó, quanto mais forte o vento, ou seja, quanto mais força tem o vento, mais fortes sejam as árvores, né? As árvores possuem mais força. Então, veja que nas duas ocorrências eu estou falando de ter força, tá? Então, aqui também está igual, mesmo sentido, mesmo significado. Só mesmo na letra B de bola, que não temos o mesmo sentido, não temos o mesmo significado, tá? O primeiro saber está falando de ter a habilidade, de possuir a habilidade de dissimular, e na segunda ocorrência, o saber dos reis aqui é o conhecimento dos reis, a sabedoria dos reis. Temos sentidos ali diferentes. Portanto, gabarito mesmo letra B de bola, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo nossos pacotes de aula, tá bom? Temos uma playlist de questões da banca FGV, vou deixar aqui também na descrição deste vídeo, tá? Estou atualizando essa playlist com novas questões 2024. Espero que você acompanhe aqui comigo no nosso canal. Beijo, até a próxima!